Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar conversando, batendo papo com a advogada, a doutora Gabriela Buarque, para tratar da temática, né? A nova lei de bullying e cyberbullying, né? Que está em vigor já, ou seja, a nova legislação. A gente tem a nossa sociedade se modernizando, se aprimorando e a legislação em paralelo a isso também vai também se aprimorando diante dessas questões. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, queria agradecer, né? Também dar um bom dia para todos e todas que nos escutam e parabenizar pela iniciativa de falar de um tema tão importante, principalmente para crianças e adolescentes, né? Que é um grupo que, naturalmente, tem uma certa vulnerabilidade e precisa de uma atenção de toda a sociedade. Doutora Gabriela, a gente tem, assim, já caiu no nosso cotidiano a questão do bullying, que acontece nas escolas, acontece no cotidiano, e agora tem essa questão do cyberbullying. Explica pra gente na prática o que é esse cyberbullying e como ele pode acontecer no nosso cotidiano. Excelente pergunta. Existe uma diferença entre essas categorias e é importante a gente iniciar frisando que o bullying ele já tem uma definição legal desde 2015. É compreendido como aquela intimidação sistemática, intencional, repetitiva, sem uma motivação evidente, que visa trazer dor e angústia para uma ou mais vítimas, e necessariamente nesse contexto, né, de abrangência de condutas. Então, pode ser uma conduta verbal, uma conduta moral, sexual, material, e assim por diante. A diferença do bullying para o cyberbullying é precisamente esse veículo, porque o cyberbullying ele vai acontecer por meio da internet, por meio de aplicativos, de jogos, de meios informáticos, e a diferença é essencialmente essa, mas compreende-se que há uma gravidade maior nessa conduta, especialmente considerando a dificuldade que a gente tem de controlar a informação na internet. É difícil esquecer alguma informação nesse contexto, e por isso que, inclusive, o cyberbullying ele é punido mais severamente. Ô doutora, e a nova legislação, ela pode, a pessoa que comete esse tipo de ato, ele é enquadrado de que forma? Qual a pena, ou seja, como essa pessoa pode ser punida? Por exemplo, uma pessoa é vítima desse cyberbullying, a pessoa printa a tela, ela faz um boletim de ocorrência, como é que essa pessoa ela pode agir diante dessa questão do cyberbullying? Exato. Como eu havia falado, a gente tinha essa definição desde 2015 com um programa de combate ao bullying, ao cyberbullying. No entanto, a lei não previa punições específicas. Então, a novidade dessa lei agora é prever punições. E no caso do bullying, ele é punido com multa, e no caso do cyberbullying, ele é punido com 2 a 4 anos de reclusão e multa. Então, existe essa diferença e a novidade é precisamente essa punição, essa repressão penal. E aí, sempre que existir uma situação em que uma pessoa se sente lesada, que é uma vítima desse delito, né, ou até mesmo tratando-se no contexto escolar, é importante também acionar a própria instituição, mas, independente disso, é importante procurar a delegacia mais próxima à sua residência e, se for criança ou adolescente, é importante também procurar algum especialista nesse tema para que haja um acompanhamento mais efetivo e sempre coletar todas as provas. Então, isso inclui registros de áudios, mensagens, capturas de tela, fotografias, até testemunhas, né? Se for um caso de grupo de WhatsApp, por exemplo, essas pessoas podem ser arroladas como testemunhas de acusação e assim por diante, para que esse crime ele seja, de certa forma, investigado e, no caso de haver justa causa, para que haja uma persecução penal efetiva. Ô, doutora Gabriela, e como a gente pode mensurar o que é opinião e o que é bullying, o que é uma chacota? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já vi na rede social. Uma modelo plus size, ela postou uma foto de biquíni. E ali tem aquela questão de pessoas comentando. E aí entra uma garota dizendo, isso é de muito mau gosto, uma pessoa com obesidade usando biquíni e tal, e outra pessoa entra fazendo outro tipo de comentário. Como a gente pode mensurar o que é um comentário, o que é uma chacota, o que é o bullying através da rede social? Como a gente pode mensurar isso na prática de fato? É um grande desafio, né? Um grande desafio democrático é a gente diferenciar o discurso de ódio de um discurso regular. E esse é o grande dilema da liberdade de expressão, que, como qualquer direito fundamental, não é absoluto. É importante mencionar que o bullying ele tem uma abrangência, como eu falei, muito grande. Então, inclusive, piadas, especialmente no contexto escolar, elas podem caracterizar o bullying.
mesmo que não haja assim uma intenção nesse sentido, porque apesar da necessidade de dolo, não existe uma motivação evidente. Então é necessário muita cautela. Nesse caso, especialmente do cyberbullying e do comentário nas redes sociais, existe uma sensação falsa de anonimato na internet, que a gente acha que pode falar tudo, mas na verdade existe sempre a possibilidade de identificação do agressor e de necessidade aos direitos de personalidade das outras pessoas. E esses direitos de personalidade, eles se manifestam muito na imagem e na honra. Então, sempre que o seu comentário ele puder, de alguma forma, atacar a imagem ou a honra de alguém, é necessário muita cautela, porque isso, quando há um excesso, pode caracterizar um ilícito. E eu digo sempre, doutora Gabriela, que por trás de uma conta de uma rede social, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, existe um CPF. Ou seja, essa pessoa é responsável por tudo aquilo que ela fala, que ela disse. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão da sensação de anonimato. Você está por trás ali do seu teclado, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ali. Você acha que ali você pode falar o que quiser, como quiser. E existe uma diferença muito grande entre a liberdade de expressão, né, e atos criminosos que são cometidos nas redes sociais. A gente vê a questão da homofobia, do racismo. A gente tem visto isso e com a crescente, diga-se de passagem. E essa crescente na rede social, ela vai também para as ruas, porque muita gente diz assim, o mundo real. Não, o mundo real também é um mundo digital, um mundo virtual. A gente trabalha pelo celular, pelo WhatsApp, a gente manda um PDF, a gente manda um arquivo, manda um texto. A nossa vida real, de fato, está intimamente ligada, conectada à questão dos equipamentos mobiles, toda essa questão da tecnologia. E é muito bom salientar essa questão, que essa vida real é sim essa vida também digital. Trazendo então, João, complementando isso que você está falando, mas trazendo alguns dados para a gente entender melhor, né, a importância dessa lei. Vê só, que número alto. De acordo com o IBGE, mais de 40% dos estudantes e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos já admitiram ter vivenciado bullying, isso envolvendo provocações e intimidações. Além disso, outra pesquisa também do IBGE revelou que 1 em cada 10 estudantes sofre cyberbullying, então elas acabam andando juntas, né, essas situações, sendo as meninas as principais vítimas. E aí, doutora, quais são os impactos mais significativos que essa lei, né, essa atualização da lei, essa nova lei, ela pode trazer para as crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar? Natália, você tocou num ponto bem importante, que é a questão das meninas, né? Porque a questão de gênero, ela está intimamente ligada com os delitos virtuais, porque as mulheres normalmente são as maiores vítimas. E isso, inclusive, se manifesta na própria lei Carolina Dickmann. Ela surge numa questão de violência de gênero. E é importante a gente mencionar que a inclusão dos crimes de bullying e de cyberbullying no Código Penal, ela surge em um contexto de uma certa política de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ela está associada com a majoração de alguns outros crimes, né? Ela está associada com a inclusão de alguns crimes no rol de crimes hediondos e, principalmente, com o dever dos municípios em articulação com os setores da comunidade, com a comunidade escolar, com a União e com os estados, de propor políticas efetivas de diagnóstico e combate ao cyberbullying. Então, isso inclui conferências que serão realizadas pelo governo federal para a discussão do tema. Isso inclui a necessidade das escolas públicas e privadas coletarem as fichas de antecedentes criminais dos seus colaboradores. Inclui uma série de protocolos e de convênios que podem ser firmados, e isso desde 2015 já, de certa forma, uma propositura nesse sentido, mas agora ela se robustece para que haja uma proteção mais adequada para o público infanto-juvenil. Então, ela vem num contexto, não é só essa inclusão do bullying, do cyberbullying, mas que vem associada com uma série de modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente também. E com essa nova lei, qual é a responsabilização dos pais e da escola no cyberbullying, no caso, e também no bullying? Modificou alguma questão? E principalmente no cyberbullying, que por muitas vezes nem os pais sabem que aquela criança está realizando aquele ato. Como funciona a responsabilização penal para esses pais e para a escola? Então, um dos pontos que foi, inclusive, até criticado em relação a esse dispositivo é porque a criança ou adolescente ela não comete um crime propriamente, ela comete um ato infracional.
E no caso das crianças, a gente não pode aplicar medidas socioeducativas, por ser um ente ainda com o desenvolvimento da personalidade, com toda a vulnerabilidade que é intrínseca a essa condição. No caso de adolescentes, é possível que haja a investigação desse ato infracional com a combinação de uma medida socioeducativa. Isso tudo sem prejuízo, inclusive, da responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos e a responsabilidade da instituição também, no caso de omissão, especialmente quando a instituição não adota protocolos adequados de combate, de identificação e de acolhimento das vítimas, o que, infelizmente, é muito comum. Então, a lei surge muito também nesse contexto de trazer uma conscientização, embora ela se volte mais nessa questão penal, e isso é algo que também é criticável, porque é necessário que a gente entenda que não é essa lei que vai mudar tudo, a gente precisa investir em mecanismos multissetoriais e institucionais, em articulação com a família, com o Estado, com as comunidades escolares, para que haja o fomento de uma cultura de mentalidade cidadã. Então, esses atos eles passam a ser combatidos nesse contexto, e é importante sempre pensar em mecanismos dessa natureza. E sobre faixa etária, Natália, porque muito se fala que bullying, cyberbullying acontece apenas crianças e adolescentes. Um adulto ele pode ser vítima deste ato? Sim, tanto adultos como crianças e adolescentes podem ser vítimas dos atos, né? A diferença vai ser precisamente na parte do polo ativo, né? Quando você pratica, se for uma criança, um adolescente ou um adulto, isso vai ter uma diferença, porque apenas os adultos poderão responder pelo crime propriamente, ou até mesmo no caso de contravenção, porque o bullying ele só é punido com a pena de multa, né? O cyberbullying é que ele é punido com reclusão. Mas tanto os adultos como as crianças e adolescentes podem ser vítimas de atos. E é importante mencionar que é um delito subsidiário. Isso por quê? Porque se for praticado um ato mais grave, e aí a gente tem lesão corporal, a gente tem ameaça, tem injúria, tem calúnia e assim por diante, esses delitos é que serão imputados ao autor. Você acredita que... Eu quero fazer duas perguntas em uma, eu acho que elas duas têm relação. A regulação da internet, né? Novas leis que possam realmente trazer a punição adequada, não somente para os indivíduos, mas também para as grandes empresas, né? As que regulam, né? Que mandam em tudo que é a Meta, a empresa do X, né? do X, que é o ex-Twitter e tal. Você acredita que essa regulação ela possa trazer um outro olhar, possa trazer uma nova dinâmica nesse uso das redes? E complementando essa mesma pergunta, uns meses atrás teve uma operação, né, sobre uma violência que começou a acontecer no Discord, eu acho que é essa... Sim, o Discord referente... Essa plataforma, né? E aí tinha o grupo dos meninos em cima de uma menina, aquele caso, isso, Natália, exatamente. do Fantástico. E aí teve perfeito. Toda uma questão de violência, né? Que ficava induzindo algumas crianças e adolescentes à automutilação, muitas vezes até ao suicídio. Houve a questão, especificamente com uma menina que houve a questão do estupro virtual. Então, você vê que, muito provavelmente, essa questão do cyberbullying, ele entra em outras vertentes, né? Chegando a situações muito mais graves. Então, essa questão da regulação e essa situação que aconteceu especificamente, pode ser considerado cyberbullying? Então, é muito importante, quando a gente fala de tecnologia, de internet e, portanto, também do cyberbullying, pensar que o esforço para um tratamento adequado ele é multissetorial. Então, não é só o usuário, não é só a família, não é só a escola, não é só a empresa, mas as próprias plataformas também, elas têm um papel no combate a esse problema. E a multissetorialidade ela é um dos pilares da governança da internet. Então, esse ano, o debate sobre regulação de plataformas tem tudo para bombar. Assim, e é urgente a gente pensar mesmo, porque o Marco Civil foi criado em 2014. Então, ou seja, 10 anos se passaram e muita coisa mudou, especialmente em razão desses casos, por exemplo, do Discord, que pode caracterizar uma série de delitos, dependendo do contexto específico em que foram desencadeados. Então, a regulação de plataformas, nesse ponto, ela vai estudar como trazer um papel mais ativo das plataformas no combate não somente ao discurso de ódio, mas até em casos mais graves. O auxílio, por exemplo, instigação ao suicídio foi incluído, inclusive, no rol de crimes hediondos, agora com essa lei, e pode, inclusive, ser duplicada a pena no caso de líderes de comunidades virtuais. Então, a internet ela tem muitas potencialidades
benéficas, mas ao mesmo tempo ela traz muitos desafios. Então esse é o grande paradoxo de que a gente precisa lidar. Acredito que um dos grandes desafios é justamente essa coisa. A internet é algo tão, é quase algo Acha quase que é infinito. uma terra sem... Todo mundo acredita que é uma terra sem lei, Natália. Não, mas um outro ponto que eu quero colocar é que assim, parece algo que é tão infinito, então são muitas camadas. E aí eu acredito que talvez... Eu queria até que você colocasse aqui, doutora, para a gente, quais são os grandes desafios da implantação mesmo dessa lei, né? Como é que ela vai funcionar? Porque cada vez que você fala uma situação, aparece uma outra, e aí eu acho que fica tudo muito confuso, inclusive para quem vai aplicar essa lei, né? E eu gostaria de saber sobre o aumento desses casos. Se a senhora acredita que, por exemplo, eles sempre aconteceram, mas não eram divulgados amplamente pela mídia, ou realmente teve um start para que o cyberbullying crescesse de maneira ainda mais massiva? Certo. Começando pela pergunta da Natália, que foi especialmente sobre os desafios, né? Então, a lei traz alguns problemas de redação legislativa, né? Então, isso pode trazer uma dificuldade na aplicação jurisprudencial, que ainda vai ser amadurecido pela doutrina. Mas existe a dificuldade da própria dinamicidade da internet, né? Informação muito fugaz, muitas vezes a gente perde aquela prova, não tem uma robustez necessária para acusar a pessoa. Então, além de tudo, de toda essa dificuldade, existe o próprio desafio, como eu falei, de que esses problemas da internet, eles geralmente não são resolvidos apenas com a repressão penal. Ele precisa estar acompanhado de uma política pública que efetivamente traga uma literacia digital, que faça as pessoas terem consciência de como lidar com a internet. Os próprios golpes virtuais, que são muito comuns, Pix, WhatsApp, por exemplo, passa muito pela conscientização, para a pessoa ter ideia de como funciona, do que pode ser um golpe ou não. Então, esses são os grandes desafios, né? A questão de que a gente não pode deixar somente numa tutela penal algo que é muito mais complexo. E passando para a questão do aumento dos casos, eu acho que o advento da internet ele traz uma potencialização. E a lei, inclusive, surge também depois de uma série de episódios que a gente teve de violência nas escolas e toda aquela questão. E a gente nota uma diferença nesse tratamento, porque se você observar, por exemplo, na lei de 2015, um dos objetivos do programa de combate é evitar a punição. É trazer mecanismos de responsabilização que acarretem uma modificação naquele comportamento hostil de uma maneira mais efetiva. Só que aí agora a gente vem com uma lei que traz uma punição penal, inclusive. Então, você vê que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Então, a gente pode associar o crescimento de casos, especialmente na internet, embora eu acho que o bullying já é um problema muito antigo, mas que a gente passou a dar mais atenção a partir de casos mais graves e até de uma cultura mesmo de conscientização que vem sido trabalhada. Então, rapidinho, João, antes de finalizar, eu sei que o tempo está acabando, mas a fiscalização, no caso desta lei, deve-se muito mais por denunciar. Então, denunciativa, né? Porque, por exemplo, não tem como a polícia ficar fiscalizando todo mundo que usa a internet. Exatamente. É imprescindível que a gente entenda a necessidade de denunciar esses casos, porque efetivamente são uma manifestação muito odiosa e de violação aos direitos de personalidade, e principalmente quando voltado para criança e adolescente, os prejuízos são incalculáveis. Se você pensar no cyberbullying, por exemplo, é uma esfera ali pública de agressão incontável, que se repete, né? E da vítima se perceber vítima, né? Ela Exato. se questionar, ela perceber que aquilo tá estranho, tá diferente. Que é errado, né, Natália? Não é natural. Que ela não tá confortável. Então, tentar entender o que está acontecendo, se perceber uma vítima, para a partir daí fazer a denúncia que deve ser realmente realizada, né? Exato. Doutora Gabriela Buarque, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, ao passo que deixo um convite público para que ela possa estar aqui em outras oportunidades. Se deixar, a gente fica aqui a manhã inteira. Né? Tratando dessas, Pode me chamar que eu venho. tratando dessas e de outras temáticas tão relevantes para a nossa sociedade, tão esclarecedoras. E essa legislação nova, né? É bom a gente estar explicando para a sociedade como ela funciona na prática, quais são as penas, o que isso pode acarretar de fato no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quero aqui deixar um espaço para as suas considerações finais. Queria agradecer pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Eu espero que isso tenha ajudado mais pessoas também a perceber quando realmente há um problema,
quando há um excesso, quando há a necessidade de tutelar e acolher as vítimas desses delitos e de outras manifestações também ilícitas, para que a gente consiga ter uma cultura cidadã mais efetiva. Então, agradeço e fico à disposição também para quem quiser tirar mais dúvidas e falar sobre o assunto. Obrigada. Obrigado mais uma vez, advogada, doutora Gabriela Buarque. Obrigado a minhas companheiras aqui de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, sempre com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até quinta-feira, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição